and Satyavatis, Vichitra Birja and Chitranga. Chitranga kidnapped by Gandharvalok, Igan. Vichitra Birja have married, but he has no ability to conceive child. He has some disease, severe disease, and expired. Then Satyavati requests Vyasdev, you have to conceive, otherwise you should be king of this kingdom. Then he said, I promised to my father, I should not do that. So therefore Satyavati called Vyasdev. Satyavati means Matsyaganda's, before her marriage, it was the Vyasdev's son. To call Vyasdev and request Vyasdev to conceive the theory. Vichitra was a two wife, Amba or Ambalika. So, according to the request of Mother Satyavati, Vyasdev conceived child. Amba and Ambalika. So two mother, two son. That the son is Dhritarashtra and Pandu. In that way, this is history. Then all history you can know that how the Pandav family and Kaurava family, Dhritarashtra's family. Anyways, it's a long time I explain. I think it is too much for Gaur Hari. But I make it very short, just to think of it, just make it the gist I explain. Ok, so I'll try. Então, Srila Gurudeva começa glorificando Shri Guru Gauranga, Harinam Sankirtan, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Gurukshara Das Babaji, Srila Bhaktivinoda Thakur, todos os devotos reunidos, Swami Bhaktivedanta Puri Maharaj. E então o tema dele aqui é Guru Purnima, né? Porque depois de amanhã vai ser Guru Purnima. Então, Guru Purnima também é chamado de Vyasa Purnima, porque se refere a Vyasa Deva. E Vyasa Deva é uma expansão de Krishna, né? O nome dele é Krishna Dvaipayana Vedavyas. E por que Vedavyas? Porque ele dividiu, né, os Vedas em várias seções. Antes só havia o Rig Veda, depois passou a existir Rig, Sama, Yajur e Atharva Veda. Então por isso ele é chamado de Vedavyas. E Krishna, porque a tez dele é escura, né? Assim como a de Krishna. E peraí. E ele é uma manifestação da energia da Shakti de Krishna, né? O Shaktavesha Avatar. E a palavra Dvaipayana, né? O título Dvaipayana, que é dado a ele, é porque ele nasceu em uma ilha. Então a história é que Parashara Muni, ele se encontrou com Matsyagandha, né? Que era filha de um pescador. Matsya significa peixe e Gandha quer dizer cheiro, então ela cheirava peixe, porque ela era filha de um pescador, de um barqueiro. E ela nasceu em um barco, inclusive. Então Parashara, quando viu ela, né, testemunhando a beleza dela, ele propôs a ela que eles tivessem um filho juntos. Mas aí ela disse, como se tem tantas pessoas aqui? Aí eu não entendi direito o que Gurudeva disse, mas que eu me lembre, ele com o poder místico dele, ele encobre tudo com uma névoa, né? Para que ninguém veja. E aí ele tem um filho com ela. Se eu tiver errado, alguém me corrige, mas que eu me lembro é isso. E aí ele tem esse filho com ela, que é Krishna Dvaipayana Vedavyasa. E
Então foi nesse dia, né, no dia de Guru Purnima, que ele adveio numa lua cheia. E Krishnadvaipa Vedavyasa é o guru de todos, porque, né, ele é uma manifestação da energia de Krishna, e Krishna é o guru de todos. Então a gente observa Guru Puja, Vyasa Puja nesse dia, Vyasa Purnima. E o que aconteceu? Depois que Matsyagandha teve um filho com Parashara Muni, ela se livrou daquele mau cheiro dela, né? Então ela passou a ter um aroma agradável. Então aí Gurudeva continua a história, que aí vai ser difícil eu precisar da ajuda de vocês. Que ele fala, né, de Mara Shantanu, né? Um dos Pandavas, ele propôs a Matsyagandha posteriormente que ela se casasse com ele. Porque antes disso ele teve 2 filhos, mas os 2 filhos morreram e aí não tinha quem continuasse o reino, né, o reinado dos Pandavas. A esposa anterior dele havia sido Ganga Devi, né? Eu não lembro o nome dos filhos que eles tiveram, enfim. E aí ele então conseguiu ter um filho com Matsyagandha, uma filha, aliás, essa filha é Satyavati, né? E Não, Prabhu? não? Krishna, não. Tá. Shantanu era casado com Ganga. E dessa união nasceu Bhishma, que ele só Bhishma. veio se chamar Bhishma depois. Na verdade, Bhishma é o nome por causa do voto que ele fez de não casar e não ter filhos. Mas, enfim, esse era o filho de Shantanu com Ganga, era Bhishma, e era ele para ser o herdeiro do reino. E aí o rei, Shantanu, estava passeando e viu a filha do pescador, que tinha Satyavati, se apaixonou por ela e pediu a mão dela em casamento. E o pai dela, que era o pescador, falou: eu só dou a mão da minha filha em casamento se você garantir que os filhos dela que vão ser os reis. E ele ficou deprimido, porque ele tinha um filho herdeiro já, o príncipe herdeiro era o Bhishma. E aí ele ficou deprimido, o Bhishma percebeu, perguntou por quê, descobriu por quê, e ele foi falar com o pescador e falou assim: ó, eu garanto que eu não vou ter filho, que eu não vou ser o herdeiro. Os filhos da sua filha vão ser os reis, eu abro mão do meu trono. E o pescador falou assim: não, mas isso não é garantia, porque depois que você morrer, os seus filhos vão querer ser reis, porque eles são seus filhos. Aí ele falou: não, então tudo bem, então eu vou fazer um voto de castidade, eu nunca vou ter filho. E aí, com isso, a Satyavati casou com o Shantanu e ela teve esses 2 filhos. Como é que eles chamam? Chatranuga e o outro. E esses 2 casaram, mas não tiveram filhos. E eles morreram precocemente. Um morreu na doença e o outro morreu na guerra. E aí as 2 esposas ficaram sem herdeiros. E o Bhishma, que é o mais velho, o filho mais velho, não podia ter filhos. Então não tinha herdeiro para a linhagem. E aí a Satyavati tinha tido Vyasadeva como filho ilegítimo, antes dela casar com o rei. E aí era possível, como não havia herdeiro, chamar ele, porque ele era filho da rainha, né, para ele conceber os filhos nas esposas viúvas que estavam sem possibilidade de ter filho. Então, o Vyasadeva veio e teve conjunção carnal com ela só para conceber herdeiros. E daí que nasceram o Dhritarashtra e o Esse Bhishma. Amba e Ambalika, né? Não. Amba e Ambalika, não é? Que foram as filhas de Vyasa e depois tiveram os Pandavas e Dhritarashtra, não é isso? Fala muito. Isso. Mas sorte que você sabe a história toda, viu? Porque eu ia contar tudo errado. Grato. The Vasudev, actually they're Vasudev's son, Dhritarashtra and Pandu. Done. Anyway, so the Bash Purnima is very important Purnima because Vasudev is energy incarnation of Krishna, and on that day he appeared, and also on that day we have to worship all the parampara.
not only our Guru only. Ultimate Guru is Krishna. Everybody under the shelter of Krishna. Nimbarka Sampradaya, Ramanuj Sampradaya, and then Vishnu Swami Sampradaya, all Sampradaya. Nim. Madhvacharya Sampradaya. So how we can observe the Bash Purnima, Bash Puja? Bash Puja we have to observe at least 6 Panchakam. We give 6 Panchakam. Panchaka means, Pancha means 5, 6 group we have to make. What? The group are. In the middle is Krishna, and surrounding Krishna, the four personality. Those are Krishna's expansion. Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. The Vyasa Panchaka. Middle Vasudev, and surrounding there is a 4 main disciples of Vasudev. Who are they? Paila Muni, Jaimuni Muni, Vaishampayan Muni, and Srimanta Muni. 4. Then Acharya Panchak. The 5. In the middle, Shukdev Goswami, Acharya, and surrounding Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, and Nimbarkam. Okay? And then Vaiyashaki Panchak. Middle, Vishakshan, surrounding Shanak, Sanatan, Sanandan, Sanat Kumar. Then Gaura Panchak. Middle, Chaitanya Mahaprabhu. Then Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, and Shivash Pandit. These 5. And Guru Panchaka. Then Guru Panchaka. Guru Panchak. Middle, Diksha Guru. Then Param Guru means grand spiritual master, great grand spiritual master, great grand spiritual master. But like for me, my spiritual master, His Divine Grace, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur. Then my grand spiritual master, His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Then great grand spiritual master for me, His Divine Grace, Srila Gaur Kishore Das Babaji Goswami Maharaj. In that way, at the end, we will keep Brahma, because we are belongs to Brahma Parampara. This is Brahma. In that way, we have to worship everybody. Then we can say this is real Bash Puja, Bash Purnima. Also, on this day, Sanatana Goswami Pad physically passed away. In Vrindavan, everybody, they're thinking about Sanatana Goswami Pad is their Guru. The Guru Purnima day, there's too much crowd in Vrindavan. Now we can see entire Govardhan Parikrama. Sanatana Goswami Pad used to do every day Parikrama. Every day Govardhan Parikrama. Is it possible for you to do that? All the way walk from Vrindavan to Govardhan, and then Govardhan Parikrama, then come back to Vrindavan. Every day, back and forth. So therefore, today is too much rush. Maybe 1 million people, they will perform Govardhan Parikrama. Even they not even walk. You are not able to walk properly. Such type of crowd today. Because Brajavasi, who is living in the Vrindavan, all they are thinking that Sanatana Goswami is the Guru. Actually, who is Sanatana Goswami Pad? Sanatana Goswami Pad is Lavanga Manjari.
He was prime minister of a Muslim kingdom. Why? Because he was a good administrator. Really good administrator. Therefore, Muslim king appointed him to as his prime minister. Nowadays, we are greedy. We become greedy to become prime minister. But as soon as Sanatana Goswami and Rupa Goswami Pad, they met with Lord Chaitanya at Ramkeli village, Bengal. Actually, originally they are from Karnataka, South India. But his father has so many children. Then they moved to Bengal. That Bengal they moved. His father's name was Kumar Dev. Kumar Dev moved with all children there in Bangladesh. At present, it is Bangladesh. But Rup Sanatan and one more, the Anupam, Jiva Goswami was the father, who's later on got the name Vallabh. Anyway, so they moved to Ramkeli village for study. At that time, king saw Rup and Sanatan is incredible intelligence they have. So the king, Hossein Shah, his name is Hossein Shah, he appointed Sanatana Goswami as a prime minister, Rupa Goswami as his finance minister. But this, as soon as they met with Lord Chaitanya, they felt all are useless, whatever position we are holding. It will not deliver us. They completely surrendered to Lord Chaitanya. Even they wanted to resign, but their resignation, king was not accepting. In order to continue their post, king put them in jail. But they escaped the jail and met Chaitanya Mahaprabhu, where Sanatana Goswami met with Chaitanya Mahaprabhu at Varanasi, Kashi. Rupa Goswami met Lord Chaitanya at Prayag, Allahabad. First, Rupa Goswami left and met with Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, we are always saying Rupa is elder than, but according to our ritual, who is taking initiation first, they are senior. The Rupa came to Lord Chaitanya first, and then after a few months, Sanatana Goswami came behind and met with Lord Chaitanya at Varanasi. There's very, very nice history. How when he came first time, it was nice, attractive. They met each other attractively. How? Just to think about Lord Sanatana Goswami came with Muslim outfit, and Lord Chaitanya stay in Varanasi, Chandrasekhar house. Lord Chaitanya, Supreme Lord, he knows this devotee is waiting to see him. So he sent Chandrasekhar. There is outside one devotee waiting for me. Please call him here in my room. But Chandrasekhar, when he go out, he saw only Muslim person there, only one Muslim person there.
He is not a devotee. He just returned. Then Mahaprabhu asking Chandrasekhar, where is that Vaishnava? Then Chandrasekhar replied, there is no Vaishnava. Prabhu, there is no Vaishnava. Then Mahaprabhu became angry. Should be someone there. Yes, there is a Muslim, one Muslim person there. Actually, Fakir. He's a Fakir. Fakir means Muslim beggar. Is there. He is, Lord Chaitanya says, he is a Vaishnava. Call him. In that way, Lord Chaitanya explained and teaching us, everybody Vaishnava. Dress is not the main fact. Our actual behavior is our fact. We are sannyasi, we are Muslim, actual behavior. Originally, all we are Vaishnava. So anyway, so then, although Lord Chaitanya explained, he is Vaishnava, call him, but still Chandrasekhar was in dilemma to address him as a Vaishnava. He says, oh Fakir, come to my home. Then Fakir came in his Chandrasekhar's home. Lord Chaitanya running from his room and towards the Fakir means Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami says, Prabhu, I'm untouchable. Don't touch me. That will make you impure. And Lord Chaitanya says, this, I will make myself purified to touch you, to embrace you. Then they embrace each other. That's the first meeting, face-to-face meeting. Lord Chaitanya and Sanatana Goswami. So it's very nice. Sanatana Goswami Pada today is Disappearance Day. I think it's too much for Gaur Hari to translate. Let him translate. This one I got. So, peraí. Então, tá. Então, em Vyasa Purnima, Guru Purnima, esse dia é muito importante porque é o dia em que Vedavyasa advém. Vedavyasa, sendo energia direta de Krishna, representa Krishna, né? Então, nesse dia, a gente adora não só o nosso Guru, mas sim todo o Parampara. E não só o nosso Parampara, outros Paramparas também, de Nimbarkacharya, Vishnu Swami, Madhvacharya, Ramanujacharya. Então, nesse dia, tem 6 panchakas, 6 grupos de 5 acharyas, né, mestres que a gente deve adorar. Então, um desses panchakas envolve Krishna no centro e outras 4 personalidades cercando ele, que é Vasudeva, Niruddha, Pradyumna e Sankarshan. Depois se coloca Vyasa e seus 4 discípulos, que eu não sei os nomes. Depois tem o Acharya Panchaka, em que se coloca Shukadeva no centro, e aí Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarkaditya, cercando ele. Depois o outro Panchaka, quarto Panchaka, é Vishwaksen no centro, e aí em torno dele os 4 Kumaras, Sanatana, Sanaka, enfim, eu não lembro todos os nomes. Depois o outro Panchaka, Chaitanya Mahaprabhu no centro, e aí Nityananda, Adwaita, Gadadhar e Shrivas em torno dele. Aliás, eu não sei que número tá já, mas enfim, aí tem mais um último que é Guru Panchaka. Então você coloca seu Diksha Guru no centro e depois Parangurudeva, Paratparagurudeva e assim por diante, né? Então
Srila Gurudeva deu o exemplo ali, ele coloca Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj no centro e depois vem Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Gokshar Das Babaji, etc. E, assim, ao fim de tudo, você vai adorar Brahma, né? Porque a gente é da Brahma Parivara, a gente vem da família de Brahma, Brahmaji. E então, adorar todos esses mestres é verdadeiro Vyasa Puja. E como o Vyasa Puja, né, Guru Purnima corresponde também ao Tirobhava de Sanatana Goswami, o dia do desaparecimento dele, em Vrindavana tem uma verdadeira, assim, um alvoroço, porque os Vrajavasis aceitam Sanatana Goswami como o guru deles, né? Então, uma verdadeira multidão se reúne para realizar o Govardhana Parikrama. E Gurudeva diz que assim, você não consegue nem andar de tanta gente que tem. Talvez 1 milhão de pessoas ou mais vão estar lá reunidas realizando o Govardhana Parikrama, porque Sanatana Goswami todos os dias, sem pular um dia, ele realizava o Parikrama. Ele ia de Vrindavana até Govardhana e de Govardhana ele retornava a Vrindavana. Então ele realizava todos os dias esse Parikrama. E aí, para homenagear ele, os Vrajavasis realizam também esse Parikrama. E quem é Sanatana Goswami? Ele é Lavanga Manjari. E antes, né, ele foi primeiro-ministro de um rei muçulmano, Hussein Saha, porque ele era um excelente administrador. Né? Hoje em dia, a gente fica ávido por um cargo como esse, né, de primeiro-ministro. Mas ele considerou aquilo insignificante depois que ele teve a oportunidade de se encontrar com Mahaprabhu. Então, aí Gurudeva conta a história, né, de como a família de Sanatana Goswami era de Karnataka e o pai dele tinha muitos filhos, o pai dele chamava Kumaradeva. Então, ele saiu de Karnataka, foi para Bengala, para a região de Bangladesh, e então 3 filhos dele, né, Rupa, Sanatana e Anupama, né, Anupama depois se tornou Vallabhacharya, eles depois que, né, já estavam ali situados na Bengala, eles foram para Ramakeligram para estudar. E aí o rei de lá, Hussein Saha, vendo a inteligência deles, né, especialmente de Rupa e Sanatana, empregou os dois. Então o Rupa virou ministro das finanças e Sanatana virou primeiro-ministro. Só que depois que eles se encontraram com Chaitanya Mahaprabhu, depois que eles ficaram sabendo de Chaitanya Mahaprabhu, eles consideraram que aquele cargo que eles tinham ali era, né, sem sentido algum. Então, eles se entregaram por completo a Mahaprabhu, eles queriam deixar, né, os cargos deles, mas o rei não aceitou isso e prendeu os dois para que não perdesse, né, aqueles 2 excelentes funcionários. E só que eles escaparam e conseguiram encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. Então, Sanatana Goswami se encontrou com Chaitanya Mahaprabhu em Varanasi e Rupa Goswami se encontrou com Chaitanya Mahaprabhu em Prayaga. Só que o primeiro a se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu foi Rupa Goswami. E é por isso que a gente considera ele sênior, né? Porque na nossa linhagem, quem é iniciado primeiro é considerado sênior. E aí, meses depois, Sanatana Goswami encontrou com Chaitanya Mahaprabhu em Varanasi. E aí é muito belo, né, essa lila do encontro entre eles, porque Sanatana foi se encontrar com Mahaprabhu com as vestes de um muçulmano. E aí Mahaprabhu estava na casa de Chandrasekhar e ele falou, né, sendo Mahaprabhu, né, sendo o Senhor Supremo, ele falou para Chandrasekhar que tinha um Vaishnava lá fora da casa dele e que era para chamar ele para entrar. Só que quando Chandrasekhar foi lá, ele só viu um mendicante muçulmano, né, um fakir, e disse, não tem ninguém, só tem um fakir lá. Ele, não, tem um Vaishnava lá. Aí Gora ficou irado, né, Chaitanya Mahaprabhu ficou irado e disse, esse fakir é um Vaishnava, traga ele para cá.
E o que Mahaprabhu está nos ensinando com isso? Ele está dizendo que a roupa é algo que, assim, pouco importa. O que importa mesmo é o comportamento de cada um. É isso que define um Vaishnava. E, em última instância, todos, na verdade, são Vaishnavas, né? Então Chandrasekhar, né, ficou num dilema ali, né? Chamar um fakir para entrar dentro da casa dele, sendo ele, né, um brahmana. Então ele chamou, e aí quando Mahaprabhu viu, né, que Sanatana Goswami estava entrando, ele correu, saiu do cômodo dele, ele correu em direção a Sanatana Goswami. Mas Sanatana Goswami disse, não me toque, eu sou impuro, sou intocável. E Mahaprabhu disse, não, eu vou me purificar te abraçando. E aí eles se abraçaram. Então, esse foi o primeiro encontro de Chaitanya Mahaprabhu com Sanatana Goswami. Ok, Gurudev? Done? Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad composed Hari Bhakti Vilas according to the order of Lord Chaitanya. Because Lord Chaitanya wants him to establish rules and regulation for practicing devotion. So also Sanatana Goswami explained the Birhat Bhagavatamrita, the Granth Kirtan, so many books he has composed. What is really important for all of us to understand bhakti. So bhakti is really main point to reach God. So Sanatana Goswami Pad give us the rules and regulation. If we follow the footsteps of Sanatana Goswami Pad, means follow the rules and regulation as much as we can. Just like Chaturmasya. My Chaturmasya started from the day of Ekadashi, Sayan Ekadashi, last. Someone will start from on the Guru Purnima day. Chaturmasya time, whatever rules and regulation he established, it is better for us follow for our devotional progress or spiritual progress. Like first month, no spinach. Not only that, 4 month, no green kwas, means we say lucky. Lucky. You know lucky? But there's so many Western devotees, especially Russian devotees, they say, this is the perfect time to get all these green vegetables. What is actually prohibited. For Chaturmasya, the period, we can have nice vegetables. I talk to them, okay, eat. Like a loki, they can eat. And then no tomato. But I talk to them, eat. Why eat? Because this is the only time the availability there, right? And then also I talk to them like a beans. Beans prohibited. I talk Russian devotees, eat, no problem. Only observe 1 month and only follow how much you can chant. That chanting make proper way. To chant properly is good for you. And then second month is your Bhadra month. Shravan, Bhadra, Ashwin, Kartik. This is 4 months Chaturmasya. Bhadra, Dahi means Jagut. Jagut.
I think it is better to observe it. Just renounce 1 month Jagut. But if you make Jagut, with the Jagut, if you make some raita, like a cucumber and Jagut mixing together, then you can eat. But raw Jagut, no. Am I clear? 3rd month milk, or this whatever you can turning Jagut with some preparation, you can take it. And milk, raw milk prohibited, but you can make sweet rice. That you can take. Sweet rice, rasgul, gulab jamun, whatever, ghee, you can take it, no problem. 4th month, you have to follow all. All means only as less as possible. That preparation less. In order to survive whatever food is availability, no beans, no tomato, no lauki, no eggplant, nothing. That is a problem. In that way, we'll start Chaturmasya. But what is Chaturmasya? Chaturmasya means, Chatu means 4, Mas means month. 4 month, Lord is lying down on the bed, out of separation, the devotee, they abandon those food. Which food make their energy level high. Like so many beans, the energy level makes the high. Anyway, that is the actual cause. But anyway, whatever our Sanatana Goswami Path compose, that is better to follow. For Russian or other, whenever your country vegetable available, only this Chaturmasya time I heard that it's available. But at least 1 month observe. And basically follow this. 1st month, no spinach. 2nd month, no Jagut. 3rd month, but Jagut you can eat with mixing other. No milk you can eat with other form, like a paneer. Yeah, that's it. Am I clear? But 4th month, Kartik month, seriously trying to, but Kartik month you can eat spinach, you can eat Jagut, you can eat milk, you can do Havishanna. Havishanna means without salt, just boil everything, rice, dal, and vegetables mixed together and boil without turmeric, without salt, and eat as less as possible, and chant as much as possible, and fix your mind towards the pastime, this how Radharani and gopis together searching Krishna. Vrindavan, forest to forest, going and searching. That way, think and go Vrindavan in mind and chant Harinam, Hare Krishna Mahamantra. Think the Radha and gopis together. We are together and searching Krishna. With this mode, if you observe Kartik month, that is the proper way to observe Kartik month. Physically, you can be in Vrindavan, or you can stay at any places, but with such mind should set up with this direction. So anyway, so this Chaturmasya will start from, my Chaturmasya started from the day of Sayan Ekadashi. But most of the devotees, they will start
the Chaturmasya from the day of Guru Purnima. Okay. I think it's too much for going over to turn. Ok. Então, o Gurudeva continuou falando sobre Sanatana Goswami, né? Então ele citou que Sanatana Goswami compôs o Hari Bhakti Vilas. Ele fez isso sob a ordem de Chaitanya Mahaprabhu, que havia demandado um livro que contivesse todas as regras, todo o sadachar necessário para seguir o caminho da devoção. Então ele também compôs o Brihad Bhagavatamrita e vários outros shastras muito importantes para se entender Bhakti, porque Bhakti é o meio mais importante de compreensão a respeito de Deus, é o meio pelo qual a gente pode compreender a Deus. E aí Gurudeva começa então a falar sobre Chaturmasya, que é algo que está citado no Hari Bhakti Vilas e que a gente deve seguir. Então ele diz que ele, em particular, ele começou o voto de Chaturmasya dele agora em Ekadashi, Shayana Ekadashi. Mas a maior parte dos devotos começa em Guru Purnima, porque você pode começar em 3 momentos diferentes. Então, 2 são esses, Shayana Ekadashi e Guru Purnima. E é importante seguir Chaturmasya para o nosso próprio progresso espiritual, né? Foi citado no Hari Bhakti Vilasa, então a gente deve seguir. E aí, bem, tem alguns alimentos que são proibidos em determinados meses, né? São 4 meses. Então, Loki, que é um tipo de abóbora, é proibido nos 4 meses, né? Mas aí ele disse que, por exemplo, na Rússia, é justamente nesse período que é mais fácil obter esse tipo de alimento, Loki e vários outros alimentos como tomate. Então ele falou, ok, vocês podem comer Loki, podem comer tomate, mas no mínimo espinafre, né? Você deixa de comer. É o alimento que todos devem deixar de comer no primeiro mês de Chaturmasya. Tem outro alimento que para os russos é justamente agora, durante Chaturmasya, que eles começam a ter disponível, que são feijões, por exemplo, eles têm mais feijões disponíveis, então ele falou, ok, vocês podem comer os feijões. Então, a restrição para todos mesmo é no mínimo do espinafre. No segundo mês de Bhadra, a gente deve se abster de iogurte. Aí ele citou que tem uma preparação específica com iogurte que pode, mas eu não consegui pegar. Alguém ouviu? Se alguém ouviu, puder falar. Eu acho que é com pepino, mas detalhes eu não me lembro. É um iogurte com pepino, come junto com... Iogurte temperado, né? Isso. Ok. Então isso daí pode. Aí o terceiro mês, leite. Nós pode consumir leite, mas arroz doce, gulab jamun, ghee, né, derivados, coisas que você prepara com leite, você pode. Só o leite cru, né, que não. No quarto mês, deve se abster o máximo de coisas possível, né? Então, assim, o mínimo necessário para manter o corpo vivo. Então, não se consome Loki, não se consome berinjela, tomate, etc. Porém, coisas como espinafre, iogurte, leite, se pode consumir nesse mês, né? As coisas que a gente não consumiu nos meses anteriores. E ele falou também de uma preparação que a gente pode consumir nesse mês para justamente poder se dedicar mais à prática espiritual, né? Arroz com dal misturado, você cozinha tudo sem tempero, né? Sem sal, sem cúrcuma, nada. É um alimento bem simples, mas nutritivo. E então, dessa forma que a gente deve seguir Chaturmasya, né? Os 4 meses de Chaturmasya, dando grande ênfase ao cantar do santo nome, claro. E Gurudeva cita, né, que o humor de Chaturmasya, né, a lila que ocorre ao longo de Chaturmasya, é que o Senhor Krishna, ele está de cama, experimentando uma grande saudade dos Vrajavasis. Então, ele deixou de lado vários alimentos, né? Ele não está comendo vários alimentos. E Gurudeva cita que esses alimentos que a gente se abstém de comer ao longo de Chaturmasya são alimentos que elevam a nossa energia, né? Por exemplo, os feijões, né?
Então, a gente se abstém disso, para justamente dar mais ênfase à prática espiritual. E como são, né, como todas essas regras para Chaturmasya foram delineadas por Sanatana Goswami, é muito importante que a gente as siga. Deixa eu ver o que mais. E aí em Kartika, né? Kartika é o mês mais importante de Chaturmasya. Então, em Kartika, a gente procura seguir mais regras, cantar mais e fixar a mente em uma lila em particular, que é a lila onde Radharani e as Gopis elas estão procurando Krishna em Vrindavana, elas estão indo de floresta em floresta em busca dele. Então, a gente deve cantar Harinama lembrando desse passatempo. Esse é o humor apropriado para seguir Kartik. E, se possível, resida fisicamente em Vrindavan, se não, no mínimo, com a mente resida em Vrindavan. Então, é isso. E aí, ele só concluiu, né, citando mais uma vez que a maior parte dos Vaishnavas começam a seguir Chaturmasya em Guru Purnima, mas ele começou em Shayana Ekadashi, que foi anteontem, né? Certo. Don Gurudeva. Anyway, so my question is this: it will not finish, Sanatana Goswami Pad, Chaturma, so it will go on. But now time have been limited. Already have time 1 hour over. So I have a program also here. Today's public program here in the front. So if you have any question, 10 minutes, you can ask. After 10 minutes, I will leave. Então, Gurudeva disse que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, 10 minutos ele tem, porque ele tem um programa daqui a pouco, público. I have a short question, Gurudev. Yes. Does broccoli count as leafy vegetable that is? No. So we can eat broccoli. Broccoli, cabbage, leafy means leaf, green leaves. Okay. And salad? Lettuce salad? Lettuce salad, if you like, you can take, but Better avoid. This is a time for lettuce salad is available now. Okay. And if you have faith now, if you feel reluctant to take, don't take. Okay. Leafy. Hare Krishna, thank you. Quer traduzir, Chitra? Pode traduzir. Eu perguntei se brócoli contava como, porque algumas descrições falam que é proibido comer folhagens, né? Folhas verdes. Eu perguntei se brócoli conta como folha verde, ele falou que não, apenas o que for folha. Aí eu perguntei sobre alface, ele falou que falou que se eu sentir que não devo comer, melhor não comer, melhor evitar, mas que como agora aqui na Europa, época que tem essas coisas, poderia comer, né? Uhum. Mas a rigor o brócoli não tem nenhuma restrição, nem brócoli, nem couve-flor, essas coisas. Hare Krishna. Sevastali Bhagavat, what question? Yes, Guru Raise Maharaj. Thank you for this Harikatha. Always you remind us how we should observe Puja, and you mention years about this panchakas, like we should do this. And could you please explain exact means when we do this panchaka for Guru Maharaj is like it's like we do in Guru Puja, right? Idam sanam tatpadyam idam achami, and everyone. Listen, I want we to make a file. Listen, I want to make a file and send all of you the file, Vyas Puja file. Which site, which acharya, what mantra, everything. I wrote it in New York City. I gave one devotee to set up nicely on file system. His name is Aurobindo Prabhu. So he's not sending it. I already sent him a message. Please give me the Vyas Puja file today. As soon as I get it, I'll give you. Okay.
Okay. Se alguém quiser perguntar